De onde veio o universo? Ele passou a maior parte da vida se fazendo essa pergunta. Mesmo preso a uma cadeira de rodas, o cérebro não tinha limites e pensava sobre o tempo, o espaço, a matéria, o infinito. The limit that confronts us now is the great void between us and the stars. But now we can transcend it. Stephen Hawking foi diagnosticado aos 21 anos com uma doença degenerativa e incurável. Isso não impediu que ele se tornasse um dos cientistas mais importantes do nosso tempo. Our picture of the universe has changed a great deal in the last 50 years, and I'm happy if I have made a small contribution. O Arquivo N homenageia o gênio Stephen Hawking. Throughout my life, I have had a gambling problem. When I was 12, one of my friends bet another friend a bag of sweets that I would never come to anything. Há 8 anos, Hawking está preso a uma cadeira de rodas, incapaz de escrever ou de fazer qualquer outro movimento mais complexo sem a ajuda de terceiros. Ele sofre uma doença rara que enfraquece seu sistema nervoso e seus músculos. Para ler, Hawking usa um aparelho especial capaz de virar as páginas de um livro. E sua mesa de trabalho está ligada a um terminal de computador. Quando fala, só as pessoas mais íntimas são capazes de entendê-lo. Apesar disso, ele é capaz de arrastar legiões de cientistas todas as vezes que faz conferências. Perguntamos a Hawking, com base no seu estudo do universo, onde ele achava que termina a ciência e começa a fé religiosa. Ele dá um ligeiro sorriso e manipula lentamente o computador para uma resposta tão simples quanto brilhante. Não acho que exista uma linha divisória, diz ele. Os dois tentam explicar. A religião se baseia na revelação, a ciência na observação. Como eu nunca tive uma revelação, tenho de depender da ciência. Cambridge, interior da Inglaterra. A cidade dá nome e sede a uma das universidades de maior prestígio no mundo. Em 700 anos de existência, a Universidade de Cambridge já acolheu cérebros privilegiados. E a tradição continua. Entre esses prédios aqui de muitos séculos, de jardins bem cuidados, um dia trabalhou e pesquisou um físico chamado Isaac Newton. Neste mesmo local hoje, trabalha um outro físico mais jovem, um britânico, que é considerado o sucessor não só de Newton, mas também de Einstein e Galileu. Suas teorias sobre o universo esbarram nas teorias de Einstein. Einstein não aceita nenhum elemento de probabilidade ou de acaso na formação do universo, dizendo que Deus sabia perfeitamente o que estava fazendo. Eu acho que tem muita coisa no universo que aconteceu por acaso. Há alguns anos, eu participei de uma conferência sobre o universo no Vaticano. E depois, o Papa me disse que eu podia pesquisar, podia fazer todo tipo de trabalho, menos questionar o momento da criação, que para a Igreja é um trabalho de Deus. Os cientistas e ex-alunos que todos os anos vêm à Universidade de Cambridge ouvir as ideias de Hawking falam sobre ele como se falassem de um gênio, o grande gênio da atualidade. Este aluno afirma, ele é o maior pesquisador de todos os tempos. Ter sido aluno de Hawking foi para mim um grande prêmio. Hawking está na vanguarda das pesquisas para unir duas grandes teorias do século XX, relatividade e mecânica quântum. Ou seja, o estudo da grande escala, do cosmos, baseado na gravidade entre os astros, e a observação da pequena escala, do minúsculo, o interior do átomo. Meu objetivo, diz Hawking, é a compreensão completa do universo. Por que ele é como é?
E por que existe? Capa de revistas populares internacionais, Hawkins agora virou celebridade fora do mundo acadêmico. É porque seu livro recém-escrito virou best-seller nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Quase ninguém entende patavina, mas o livro vendeu e vende milhões e milhões de exemplares. É a breve história do tempo de Steve Hawking, um dos maiores best-sellers da história e que se propõe explicar como o mundo aconteceu e como vai acabar. As 3 ou 4 pessoas que entenderam o livro dizem que nem isso fica muito claro, mas o sucesso de venda bate tudo, até a incompreensão. No livro Uma Breve História do Tempo, Hawkins descreve em linguagem popular os mistérios do cosmos. Desde a grande explosão original, onde tudo começou, o Big Bang, até os misteriosos buracos negros, onde a gravidade engole tudo. Hawking desenvolve mentalmente as complexas equações físicas e matemáticas com que trabalha. Algo assim como compor uma sinfonia de cabeça. E é ele quem explica o que são os buracos negros, ajudado por um intérprete. Quando uma estrela consome todo o seu combustível nuclear, ela começa a se encolher. Se essa estrela não for muito maior do que o Sol, ela encolherá até encontrar novo ponto de equilíbrio. Hawking logo se tornou referência em cosmologia e astrofísica, ajudando a desvendar mistérios sobre a origem do universo. We must also continue to go into space for the future of humanity. I don't think we will survive another 1,000 years without escaping beyond our fragile planet. O que o Hawking fez foi tentar usar esses conceitos quânticos em situações extremamente dramáticas, gravitacionalmente falando, né? E esse é principalmente o legado maior dele, é ter influenciado toda essa linha de pensamento. A gente não sabe se as ideias do Hawking são realmente corretas ou não, porque elas ainda não foram testadas, mas o pensamento dele certamente serviu de grande inspiração para milhares de físicos no mundo inteiro e certamente de inspiração para milhões de pessoas no mundo inteiro através do engajamento dele com os seus livros, os seus documentários, etc. Como é que as religiões estão vendo esta sua teoria? Eu acho que as pessoas religiosas ainda não entenderam muito bem a minha teoria. Mas ela é importante porque dispensa a necessidade de uma causa para a existência do universo. Stephen Hawking é casado há 20 anos e tem 3 filhos. Ele diz que a coisa mais importante da sua vida é a sua família. A mulher Jane é a maior incentivadora do trabalho dele. É ela quem estimula o marido a não parar, a continuar pesquisando e ensinando. Ela acha que Hawking pode ter nas mãos a chave do mistério do universo, mas também sabe e fica resignada que ele não vai poder completar a tão sonhada obra científica de gênio. Jane, como é a sua vida com o professor Hawking? É uma coisa muito estranha, porque ele é um homem brilhante, um cientista extraordinário, aclamado e premiado no mundo inteiro. Assim, um dia ele está recebendo um prêmio, está transmitindo seus conhecimentos para outros cientistas, outro dia, para a tristeza nossa, está na sala de emergência de um hospital. O nome é complicado. Esclerose lateral amiotrófica. A doença provoca a morte dos neurônios motores, que são as células nervosas responsáveis por todos os movimentos do corpo. Aos poucos, os doentes perdem a capacidade de se mover, de falar, de engolir e de respirar. When I was 71 earlier this year, I became the longest known survivor with ALS, a condition that I was diagnosed with in my 20s. No Reino Unido, a eutanásia é ilegal. A justiça britânica pode considerar o ato um homicídio doloso ou culposo, com pena máxima de prisão perpétua. Take the example of somebody that most of the world knows, British scientist Stephen Hawking. We're all glad that he didn't decide to end his life when he was diagnosed with a nervous disease. But let's say he had left instructions
to either stop treatment or for somebody to help him terminate his life. He has the right to do that, doesn't he? And aren't we pleased, actually, the diagnosis that he would have received when he was in his 20s would have only given him maybe a couple of years, a few years to live at most. He is now reaching a fairly ripe old age and has done so much in his life. I think he's a fantastic case study to look at because he proves the point that even when you get a diagnosis that you may only have a very short time to live, actually you can beat the odds, you can have a productive life, and you can lead a pretty happy life as well. O Hawking conseguiu morrer no dia do aniversário do Einstein e conseguiu nascer no dia do aniversário da morte do Galileu. Hawking foi ao mesmo tempo respeitado pela comunidade científica e uma figura pop. Escreveu best-sellers, aproximou a ciência do público leigo e virou até personagem de desenho animado. Your theory of a donut-shaped universe is intriguing, Homer. I may have to steal it. All right, it's closing time. Who's paying the tab? I am. I didn't say that. Yes, I did. Uma das maiores participações dele na cultura pop, que eu adoro, é uma participação que ele fez na série Jornada nas Estrelas. The uncertainty principle will not help you now, Stephen. All the quantum fluctuations in the universe will not change the cards in your hand. I call. You are bluffing, and you will lose. Wrong again, Albert. Eu gosto de imaginar que em algum canto aí o Einstein, o Newton e o Hawking estão agora batendo um papo e se divertindo com os mistérios do universo juntos. Professor Hawking, it's an honor and a privilege to meet you, sir. I know. I want to thank you for taking time to see me. Your thesis that the Higgs boson is a black hole accelerating backwards through time. It's fascinating. Thank you. It came to me one morning in the shower. That's nice. Too bad it's wrong. Oh, gosh golly. I made a boo-boo. And I gave it to Stephen Hawking. Emotionally, it is very true. Jane Hawking relembra o passado com serenidade e diz que não se arrepende de nada. Oh yes, it was certainly worth it. Com certeza valeu a pena. Fulfilled his promise. Ela foi a primeira mulher do físico britânico Stephen Hawking. Em 2008, lançou um livro sobre a vida dos dois, que deu origem ao filme A Teoria de Tudo, indicado a 5 Oscars. There is hope. Eles se encontraram na Universidade de Cambridge, uma das mais importantes do mundo. What about the brain? I met him at a party. Eu o encontrei numa festa de Ano Novo em 1963 e um mês depois eu fiquei sabendo que ele tinha esclerose lateral amiotrófica. Foi um choque porque eu já gostava dele. Depois nos encontramos por acaso indo para Londres. Ele me convidou para sair. Comecei a nossa relação sabendo que ele tinha 2 ou 3 anos de vida. Mas pensei, sou jovem, tenho muita energia, posso me dedicar totalmente a ele. Devote myself to Stephen, but I love him. Jane cumpriu a promessa. We're going to fight this illness together. Eles se casaram e tiveram 3 filhos. Jane ajudou os atores Eddie Redmayne, que interpreta Stephen, e Felicity Jones, que a representa no filme. Jane e o ex-marido visitaram o set de filmagem. Felicity me estudou meus movimentos, meus gestos, meu jeito de falar. E Ed é fenomenal. Havia 2 fotografias, uma de Ed e uma de Stephen. E Stephen não soube dizer quem era quem.
Ed me diz nesta entrevista que Jane foi fundamental. Quando eu encontrei a Jane pela primeira vez, ela e a Felicity estavam experimentando roupas. Jane mostrou o vestido de casamento. Foi incrível para a gente. Foi uma responsabilidade enorme contar a história de pessoas que nos ajudaram tanto. A filha dele foi concebida 16 anos depois do diagnóstico. Então, ele realmente, por incrível que pareça, a doença afetou tudo, mas ele continuou podendo, enfim, se divertir. Para a família e para os amigos, a convivência com Stephen Hawking tem momentos assim. A filha tocando piano. No jardim da casa, em Cambridge, o passeio com o filho mais novo. Nós não pensamos no futuro, diz ela. Vivemos cada dia como se fosse mais um dia. É difícil pensar no que pode acontecer amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês. Por isso, nós decidimos. O nosso futuro, o futuro de Stephen, é hoje, é agora. Stephen Hawking tinha enorme resistência às pesquisas sobre inteligência artificial e condenava a busca de vida inteligente fora do nosso planeta. O argumento dele era o seguinte: se todas as experiências de colonização aqui na Terra deram errado, imagina algo parecido em escala interplanetária. Para Stephen Hawking, os esforços na criação de máquinas pensantes podem levar ao fim da raça humana. A declaração é forte não só pela genialidade do professor, mas porque ele é um dos maiores interessados nessa questão. O professor explica que o nosso desenvolvimento é lento e jamais competiria com uma rápida e descontrolada evolução do pensamento artificial. I think we should look out for primitive life. If advanced life exists, they'll contact us. Aliens haven't contacted us so far, except maybe in the state of Arizona. Stephen Hawking, my colleague, scared a lot of people. But if you read his words very carefully, he said, if there are intelligent people out there, if they're hostile and warlike, then we have to worry about them. That's a lot of ifs. But you see, we will, I think, make contact with an alien civilization in outer space. We have satellites looking for Earth-like planets in outer space. We have radio telescopes listening for conversations from aliens in outer space. Sooner or later, we're going to pick up a phone call from an alien in outer space. E eu tive com ele muitas vezes durante a minha carreira. Ele basicamente ficou resumido a um cérebro, né? Ele era um cérebro que andava numa cadeira de rodas. Isso daí desperta esse fascínio, né, das pessoas e da gente também como físico. Era incrível pensar que tudo que ele fazia era feito de cabeça, ele não tinha como fazer as contas diretamente. Então ele usava muito a imaginação dele. Então não há dúvida que ele foi um grande cientista, que ele foi um grande inspirador para muita gente. É realmente uma grande realização do espírito humano, a capacidade que ele demonstrou de conviver tantas décadas com essa doença tão feroz e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para todos nós. Eu brinquei hoje com um amigo que, depois do Hawking, fica até chato reclamar da vida, né? O último desejo do cientista foi levar para a lápide sua equação mais famosa, a dos buracos negros. Se dizem que é egoísta quem leva para o túmulo seu bem mais precioso, a gente pode afirmar que, no caso de Stephen Hawking, o legado já tinha ficado para nós, dividido com toda a humanidade. Space, here I come.